O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente à cidade da Judéia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor prometeu. Então Maria disse: Minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas ao meu favor, e santo é o seu nome. E sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Meus irmãos, minhas irmãs, é com muita alegria que nós encerramos esse nosso acampamento no combate da oração, numa solenidade da Santíssima Virgem Maria, onde a Igreja nos aponta a Santa Mãe de Deus como esse modelo, mas também revelando a nós este céu, onde
ela habita de corpo e de alma. Celebrar o dogma da Assunção da Virgem Maria, a solenidade da Assunção da Virgem Maria, é celebrar que ela foi elevada ao céu de corpo e de alma após a sua dormição. A igreja professa dogmaticamente que Maria foi assunta aos céus, desde os primeiros séculos. Não é de agora, não é do magistério atual, apesar do dogma ter sido proclamado ali pelos anos de 1950 pelo Papa Pio XII. Mas desse testemunho sobre a Assunção da Santíssima Virgem Maria, já falavam os santos. A tradição moral já era transmitida, porque os apóstolos foram testemunhas dessa graça. Quem já peregrinou a Jerusalém teve essa graça. A gente celebra, a gente visita a igreja da dormição e depois a gente faz o caminho de descer até ali, perto, no Monte das Oliveiras, onde se encontra o túmulo vazio da Virgem Maria, onde o corpo dela foi depositado logo após a sua dormição. Está vazio. E dão testemunho grandes santos teólogos, como São João Damasceno, São João Crisóstomo, Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, Santo Anselmo, São Bernardo de Claraval e tantos outros teólogos famosos. Santo Epifânio, lá de Salamina, em Chipre, bispo e santo, nos anos de 374, escrevendo contra as heresias, ele vai dizer assim: ou a Santa Virgem morreu e foi sepultada e seguiu-se depois a sua assunção na glória, ou ela não morreu, sem fim, verifica-se uma plena e ilibada pureza, adornando de coroas a sua virgindade no céu. Santo André de Creta, no ano 720 da era cristã, ele demonstra a assunção da Virgem Maria ao céu por motivos de conveniência e pelo fato de que a tumba está vazia. E aí ele vai dar dois motivos específicos para que nós entendamos esse dogma. Primeiro, como Maria não esteve sujeita ao poder do pecado para poder ser a mãe de Deus, pelos méritos de Cristo, ela foi concebida sem o pecado original. Também ela não podia ficar sob o império da morte, pois, como diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. Ela não tinha pecado. Ela foi concebida sem o pecado original pelos méritos de Cristo, porque geraria no seu seio, no seu ventre, o Salvador da humanidade. E continua Santo André: assim Maria não experimentou a corrupção da carne, mas foi glorificada em sua alma e no seu corpo. Segundo motivo que Santo André dá para a compreensão da assunção da Santíssima Virgem Maria: a carne de Jesus e de Maria são as mesmas. Portanto, a carne de Maria devia ter a mesma glória que teve a glória do seu filho. São muitos os pontos e reflexões sobre a realidade da assunção da Santíssima Virgem Maria. E o Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950, por meio da Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, ele declara Maria como aquela que foi assunta. Ele declara o dogma da assunção da Virgem Maria aos céus e determina que esta solenidade será celebrada sempre no dia 15 de agosto. Eu queria que você aplaudisse a Santa Igreja. E aplaudindo a Santa Igreja, você aplauda a Virgem Maria, que está viva de corpo e alma no céu, intercedendo por nós. Dito isto sobre o dogma que nós celebramos,
E a partir da reflexão desse nosso acampamento, onde nós somos convocados por Deus a intensificar as nossas orações e as nossas súplicas, a colocar-nos constantemente em estado de vigilância, porque a primeira leitura vai mostrar esse combate. Nós estamos num intenso combate espiritual contra as forças demoníacas. Eu já trabalhei isso na pregação da parte da manhã, mas quero retornar um pouco a essa realidade, porque a primeira leitura, o capítulo 12 do livro do Apocalipse, vai trazer-nos exatamente essa imagem do dragão com cor de fogo, forte, perseguindo a mulher, que figura a Virgem Maria. Essa mulher com uma coroa de 12 estrelas, com a lua debaixo dos seus pés, persegue-a por causa do seu filho e dos seus filhos. E é bonito ver aqui no tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, quando São Luís Grignon Maria de Montfort, aqui no número 51, ele vai falar de Maria e o combate nos últimos tempos. Ele vai dizer: é sobretudo a estas últimas e cruéis perseguições do demônio, que aumentarão dia a dia até vir o reino do anticristo, que se deve referir à primeira e célebre profecia de maldição proferida no paraíso terrestre contra a serpente. É conveniente explicá-la aqui para a glória da Santíssima Virgem, salvação dos seus filhos e confusão do demônio. E aí ele cita o texto do livro do Gênesis: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu armarás ciladas ao seu calcanhar. E continua São Luís: desde o paraíso terrestre, embora Maria existisse ainda apenas na mente de Deus, Deus conferiu-lhe tanto ódio contra aquele maldito inimigo de Deus, e deu-lhe tanta esperteza para descobrir a malícia daquela antiga serpente, tanta força para vencer, abater, esmagar aquele ímpio orgulhoso, que o demônio a teme, não só mais que a todos os anjos e homens, mas de certa maneira até mais do que o próprio Deus. Não tanto porque a ira, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores do que a Virgem Maria, cujas perfeições são limitadas, mas aí ele vai indicar: primeiro, porque Satanás, que é orgulhoso, sofre infinitamente mais por ser vencido e esmagado por uma pequena e humilde serva de Deus. Ele viu a pequenez de sua serva, a humildade de sua serva. O poderoso fez em mim grandes coisas, e santo é o seu nome. E São Luís continua: e a humildade da Virgem humilha-o mais do que o poder divino. Por isso que ele tem tanto ódio dela. Por isso que ele destila o ódio à Virgem Maria de tantas formas que nós temos visto. Segundo, porque Deus deu a Maria um poder tão grande contra os demônios, que estes, por diversas ocasiões, foram obrigados a confessar, mau grado seu, e pela boca dos próprios possessos, de temerem mais um único dos seus suspiros por alguma alma do que as orações de todos os santos, e temerem mais uma só ameaça sua contra eles do que todos os outros seus tormentos. Tem uma passagem na vida de Santa Gema Galgani, que ela, no livro da biografia dela, escrita pelo seu diretor espiritual, que ela encontrou-se com um pecador na cidade de Lucca. Eu tive a graça de ir lá em Lucca mais de uma vez, porque sou devoto de Gema Galgani e da Beata Helena Guerra. Depois conheci tantos outros santos lá em Lucca, que a gente também gosta deles, São Frediano, Santa Zita de Lucca. A Santa Baquita passou por Lucca. Lucca é uma cidade extraordinária. E Gema Galgani, a encontrar com esse homem, um jovem, um pecador inveterado, ela assumiu-o na sua intercessão. E ela batalhava em intercessão pela salvação desse homem, desse jovem, estrangeiro,
que estava em Lucas. E um dia, esse seu diretor espiritual, que depois escreve a sua biografia, ele vai enviado, não é, pela igreja, pelos bispos, para averiguar se aquilo que aquela menina vivia era realmente de Deus, se era uma coisa psicológica, ou se era uma ação demoníaca, porque ela tinha dons extraordinários, os estigmas, ela entrava em êxtase. E ele foi para visitar, começando a sua visitação a Santa Gema Galgani. E eles estavam almoçando. Quando ela percebeu que ia entrar em êxtase, ela saiu da mesa e foi para o quarto. E ele foi ver o que estava acontecendo. E nesse êxtase, ela entrou num combate intenso junto a Jesus, pedindo que Jesus salvasse aquele homem. E ela ouviu insistentemente da parte de Jesus: eu não tenho possibilidade de salvá-lo. E Gema insistia no êxtase, na intercessão, no clamor. E aí, num dado momento, o padre testemunha, né, que escreveu o livro, que estava lá, Jesus começou a dizer para Gema cada um dos pecados daquele rapaz, dizendo: olha, ele não se arrepende. Ele fez isso, nomeou um por um. E ela insistindo: mas Jesus, o Senhor é o Deus da misericórdia. Eu sou a misericórdia, mas eu não posso fazer quando o outro não quer. E aí, num dado momento, ela cansada já no êxtase, não conseguia o que ela estava pedindo. Ela diz: então tá bom, Jesus, eu vou chamar sua mãe. Eu fico imaginando, né? Claro, em Ariano Suassuna, né? Jesus ia falar: ah, não, aí você está brincando. E naquela hora, depois que ela invocou a intercessão da Santíssima Virgem Maria junto a Jesus, imediatamente Jesus falou: Gema, você e a minha mãe venceram uma batalha. Gema Galgani voltou do êxtase. O padre ficou impactado, eu imagino se fosse nós, né? Com aquilo tudo, aquela realidade tão espiritual. E meia hora depois, toque, toque, toque na porta da casa. Quando a tia de Gema Galgani foi abrir a porta, era um rapaz aos prantos, dizendo que tinha encontrado uma mulher muito bonita, muito iluminada na cidade de Lucas, e que aquela mulher havia tocado o coração dele e tinha contado para ele que naquela casa havia um sacerdote e ele estava arrependido de todos os seus pecados e ele queria se confessar. E o padre foi atender a confissão. Impactado, né? Eu imagino que já estava, não precisava de mais prova nenhuma, né? E aí, quando ele começa a ouvir a confissão e o rapaz vai confessando pecado por pecado, aí ele falou para o rapaz: você já terminou? Aí ele falou assim: já. Aí ele falou assim: mas está faltando esse. Porque ele tinha ouvido da boca de Gema cada um dos pecados que Jesus tinha dito que ele tinha cometido e não se arrependia. E aí ele perguntou: você está arrependido? Ele disse: eu estou. Naquela hora, o padre levantou a mão, rezou a oração da absolvição e perdoou aquele pecador que não se convertia, mas pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, ele encontrou a luz da verdade e voltou-se para nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa mãe que está assunta ao céu e que intercede por nós. Eu até pedi para o seminarista pegar para mim ali a minha Bíblia, porque dentro dela estava o celular. E eu me recordei que Deus tinha colocado no meu coração para partilhar com vocês também a experiência dos pastorinhos em Fátima. Na aparição do dia 13 de julho, quando eles tiveram uma visão do inferno. Lúcia, disse Jacinta, fala. A senhora está te falando? E Lúcia, com grande humildade, disse à senhora: o que queres de mim? Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem.
Continuem rezando o rosário todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz no mundo e o final da guerra, porque só ela pode obtê-lo. Onde estão aqueles que nesta geração declaram que a Virgem Maria é a bem-aventurada? Estão diante dos meus olhos, estão atrás das câmeras, nas televisões, ouvindo pelo rádio, pela internet, sim ou não? Nós somos a geração que declara que Maria é a bem-aventurada? Aleluia, pode aplaudir aquela que é a bem-aventurada. Existem batalhas, e aqui Nossa Senhora está falando da guerra, da Primeira Guerra Mundial. E ela diz, na reza do rosário, vocês conseguirão parar essa guerra. Pode aplaudir. Nós estamos numa guerra espiritual, nós não podemos perder essa visão. E essa guerra espiritual que nós estamos enfrentando, nós a venceremos pelo Santo Rosário. Amém? Ah, mas é uma oração simples, ela é repetitiva. Você é católico ou você é protestante? Ah, graças a Deus. Porque é protestante que pensa assim. A gente ficar repetindo Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso. Você que é católico, nós recebemos do céu o ensinamento dessa simples oração, que é capaz de parar uma guerra, que é capaz de vencer as batalhas. Só que a gente está parecendo aquele que é o orgulhoso, a gente precisa fazer muitas e grandes e espetaculares orações. Se vocês rezarem o rosário, a guerra vai parar. E parou. Se nós rezarmos o rosário, essa guerra espiritual que nós enfrentamos no Brasil vai cessar. Amém? Você entendeu? Graças a Deus. Quero que venham aqui no dia 13 de maio do mês que vem, continuem rezando o rosário todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz no mundo, para obter a paz no Brasil, o final dessa guerra espiritual, porque só ela pode obtê-lo. Eu quero perguntar quem é a senhora e se poderia fazer um milagre para que todo mundo saiba com certeza que se nos apareceu, as crianças estavam sendo ameaçadas, perseguidas, foram presas por conta da aparição de Nossa Senhora. Faz um milagre para aqueles aqui, até nossa família. Devem vir aqui todos os meses e em outubro eu te direi quem sou, o que quero, e depois farei um milagre para que todos creiam. O milagre do sol, todos nós conhecemos, foi feito. Façam sacrifícios pelos pecadores e digam em seguida, especialmente quando fizerem um sacrifício: ó Jesus, isto é por amor a Ti, pela conversão dos pecadores e em reparação pelas ofensas cometidas contra o Imaculado Coração de Maria. A seguir veio a visão do inferno. Enquanto a Virgem dizia as palavras anteriores, abriu suas mãos novamente, como fizera nos 2 meses passados, escreve Lúcia. Nossa Senhora nos mostrou um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Submergidos nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levados pelas chamas que delas saíam, justamente com nuvens de fumaça. Olha a visão que Nossa Senhora dá a 3 crianças. Claro que o céu cobriu-os com a glória. Depois Nossa Senhora mostrou o céu, a glória de Deus, né? Resolveu aquele... Elas nem ficaram traumatizadas, pelo contrário, elas se comprometeram na intercessão e na penitência. E aí continua, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas saíam, justamente com nuvens de fumaça que caíam de todos os lados, parecidas com o cair das faíscas nos grandes incêndios, sem equilíbrio nem peso, entre gritos de dor e gemidos e desesperação que horrorizava e fazia estremecer de pavor.
Os demônios se distinguiam por suas formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta visão durou um instante, e graças à nossa boa mãe do céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar ao céu, porque ela já está no céu. Se não tivesse sido assim, eu creio que teríamos morrido de susto e de pavor. Imediatamente levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza. E aí, por que eu estou lendo isso aqui? Porque eu quero provocar você com isso que aconteceu com essas crianças, para que nós saiamos daqui comprometidos em orar pela conversão dos pecadores. Vocês viram o inferno? Para onde vão as almas dos pecadores? É para salvá-los que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se se faz o que eu vos digo, muitas almas se salvarão e terão paz. A guerra logo acabará, mas se não deixam de ofender a Deus, outra guerra pior começará durante o pontificado de Pio XI. Começou a Segunda Guerra, porque não obedeceram. Não as crianças. O povo que recebeu a mensagem. A guerra logo acabará. Aí ela vai, estou repetindo. Quando vocês virem uma noite iluminada por uma luz desconhecida, o que ocorreu no dia 28 de janeiro de 1938, saibam que este é o sinal que Deus lhes dará de que irá castigar ao mundo por seus crimes, por meio da guerra, da fome, das perseguições à igreja e ao Santo Padre. Em seguida, a Virgem Maria falou da Rússia, como se relata em outro lugar, para concluir com essas palavras: quando rezem o rosário, digam depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nós precisamos recordar que a nossa boa mãe tem visitado a humanidade e dado a receita para nós vencermos o combate. A oração, o jejum, a penitência. Depois desses dias, eles fizeram penitências todos os dias, as crianças, porque eles viram o terror das almas sendo consumidas no inferno. Eles ouviram os relatos da Virgem Maria. Eles se aliaram a ela na oração do Santo Rosário. Hoje, celebrando a Assunção da Virgem Maria, no final desse acampamento, eu quero exortar a Assembleia, o povo de Deus, quem acompanha agora de casa, a nós nos voltarmos para a Santíssima Virgem Maria como essa boa mãe que nos alerta e nos ensina o caminho da cura, o caminho da libertação, o caminho da vitória em qualquer combate que nós estejamos enfrentando. Ela nos entrega e nos dá a força necessária para que nós saiamos vencedores. E eu digo a vocês, como o Evangelho diz, que apressadamente ela foi para a casa da sua prima Isabel em Aincarem, eu preciso dizer a vocês, nós precisamos ter pressa na intercessão, nós precisamos ter pressa no nosso processo de conversão, nós precisamos ter pressa na busca da nossa comunhão para com Deus, porque os tempos são maus, e a nossa boa mãe tem nos visitado e ensinado para nós o caminho da penitência, do Santo Rosário, da comunhão, de uma vida de santidade e principalmente de um comprometimento assertivo como aquele de Santa Gema, em rezar pela conversão dos pecadores. Eu queria terminar essa homilia dizendo: saiamos desse nosso encontro, no combate da oração, com um propósito: rezar todos os dias pela conversão dos pecadores. Rezar todos os dias o Santo Rosário.
propósito. Fazer penitência pela conversão dos pecadores, pela libertação da nossa nação, desta geração. Porque esta geração tem sido sacudida por aquilo que eu disse lá. Antes da vinda do anticristo vem a anti-Maria. E a anti-Maria está aí como ideologia implantada na cabeça da humanidade para atacar a figura feminina da mulher, a pureza das mulheres, a maternidade, porque eu até anotei aqui os dogmas marianos, porque é atacado por essa ideologia. A Imaculada Conceição, a maternidade divina, a virgindade perpétua, a assunção no sentido dessa nossa dependência total de Deus em vista da finalidade que é o céu, nós existimos para o céu. A igreja constantemente atacada por essas ideologias, desse empoderamento, desse feminismo estragado que tem estragado as nossas meninas, as nossas filhas, mas também a mentalidade do tempo atual. Essa é a mentalidade anti-Maria, porque antes de vir o anticristo se estabelece, tem sido estabelecido esse domínio mental, porque é ideológica na mente, de uma mudança de paradigmas e pensamentos em relação à figura feminina. Porque é contra ela. A gente sofreu vários ataques teológicos. Agora o ataque é na praxis. Não se fala que é sobre ela, mas é contra ela. É contra aquela que Deus escolheu para ser o modelo de mulher para toda a humanidade, a Virgem Maria. E eu quero dizer para você que está aqui, você que está em casa, você que vai acessar depois dessa pregação. Chegou a hora de nós segurarmos na mão da Virgem Maria e dizer: mãe, me ajuda a vencer essa batalha. E essa batalha eu vou vencer no poder da oração, do santo texto, do santo rosário, no poder de tudo aquilo que a senhora tem vindo como mensageira do céu trazer para a terra. Amém? Vocês entenderam? Se entenderam, eu já estou feliz, porque não deu tempo para eu falar tudo que eu queria. Mas é importante que eu e você nos posicionemos, não contra as pessoas, mas contra as ideias. E digamos: não, eu vou ficar com ela. Eu vou imitar a ela. Eu vou seguir o que ela ensinou. Porque ela já foi na minha frente. E eu quero o céu. Fica de pé por um instante na presença do Senhor. Levanta um pouquinho as suas mãos. Consagra a sua vida à Virgem Maria nessa hora. Fala para ela: mãe, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego, agora eu estou fazendo a minha oração, o meu coração sacerdotal. Eu te entrego o meu ministério. Eu te entrego tudo aquilo que eu faço por amor ao seu Filho Jesus Cristo. Mas eu te entrego, mãe, o dom que Ele me deu pelo Espírito, o dom da pregação, da oração, da intercessão. Porque eu quero me consagrar a Ti, Santíssima Virgem Maria. Porque eu quero, ao consagrar-me a Ti, me esconder no seu coração imaculado. E a partir de hoje, Virgem Maria, nessa consagração, eu quero estar atento a tudo aquilo que o céu tem comunicado à terra a partir da Senhora. Nesse intenso combate de oração, nesse intenso combate de intercessão, mãe, eu quero me aliar a Ti. E quero interceder pela conversão dos pecadores. E quero rezar por aqueles que têm se perdido e estão no risco de irem para o inferno. Aqueles que se afastaram, que aderiram a ideologias, aqueles que acabaram abandonando o caminho do Senhor. Aqueles que estão cultivando ódio contra a Senhora, porque estão sendo influenciados pelo dragão, a antiga serpente. Eu quero orar pela conversão de todos os pecadores. Eu me entrego, Virgem Maria, a Ti. E eu peço a sua ajuda
Fala para ela: me ajuda, mãe, me ajuda a honrar cada palavra, me ajuda a viver aquilo que é o propósito, me ajuda a lembrar-me de rezar todos os dias pela conversão dos pecadores, me ajuda a viver todos os dias a palavra, me ajuda a dizer o sim, me ajuda a viver para Jesus Cristo, me ajuda a rejeitar toda doutrina anti-Maria que prepara a vinda do anticristo, porque eu preciso ouvir a senhora, porque a senhora veio preparar a segunda vinda de nosso Senhor, e tem chamado a igreja, tem chamado os cristãos, tem chamado a cada um de nós a nos voltarmos para a oração, para a intercessão, para o essencial, tem chamado a nossa atenção para a penitência, para a escuta da palavra, todos os dias: fazei o que o meu filho vos disser. E hoje, no dia da sua assunção, eu não quero o céu só para mim, eu quero o céu para a humanidade inteira. Eu quero que a minha família, que os meus amigos, mãe, que os meus irmãos de comunidade, que os meus irmãos sacerdotes do mundo inteiro, eu quero que todos encontrem o seu filho. E a ti, ó mãe, eu confio a minha vida, o meu coração, o meu ministério, a minha família, os meus amigos, os sacerdotes, a igreja. A ti eu confio, entrego e abandono. Ó minha Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Viva Nossa Senhora! Viva! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.